Olá, no programa de hoje o debate é sobre poder, saber e educação. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, público. Eu fico muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa. Espero contribuir, porque essa é uma forma que a gente tem de retribuir para a sociedade o que a gente pesquisa. Continue conosco aqui no intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Oi pessoal, tudo bem? Você deseja aprender o que fazer quando o seu aluno é agressivo ou quando ele não aprende? O que você deve fazer para poder realmente ajudá-lo? Você que é coordenador, que é diretor, que é professor, você, papai, mamãe, deseja ajudar seu filho a como ele ficar bem, como ele se sentir bem nas situações de dificuldade em que ele encontra no universo escolar? E você também deseja aprender a como você ficar bem mediante a estas situações? Esse curso é para você, dia 3 de fevereiro, Pedagogia Sistêmica, com o primeiro módulo, cada um no seu lugar, para poder educar. Vem com a gente! Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Bom dia para você, intervalo de aula começando nesse sábado aqui na TV Goiânia Band. E hoje a gente traz uma entrevista com a professora mestra Rosângela Labre, que apresenta uma discussão relevante e atual sobre educação, fruto da pesquisa de mestrado, orientada pelo professor doutor Eduardo Sujizaki. Acompanhe. Olá, estamos aqui com a professora Rosângela Labre. Ela é mestra em educação pela PUC Goiás, foi orientanda do professor Eduardo Sujizaki e veio trazer para nós conhecimentos da investigação que ela fez na pesquisa de mestrado, feito lá pela PUC Goiás, sobre poder e saber. O título da dissertação é Um Diálogo entre Foucault e Freire sobre o poder e saber. Muito obrigada, professora, por estar aqui no intervalo de aula, trazendo conhecimentos para os professores e para o público que se interessa sobre esse assunto tão importante que é o poder e o saber na sociedade atual. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, público. Eu fico muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa. Espero contribuir, porque essa é uma forma que a gente tem de retribuir para a sociedade o que a gente pesquisa. O que te levou a falar sobre poder e saber, linkando isso com a educação? O que me levou a pesquisar o poder e o saber foi as inquietações próprias da minha prática como professora, como docente, da minha forma de ser um sujeito dessa sociedade, das minhas inquietações com relação às contradições que a educação apresenta, lá no chão da escola, na sociedade, naquilo que a gente se questiona. Por que isso, Por que esse discurso e essa prática? Então, essas contradições que sempre me moveram a buscar algo que viesse preencher as lacunas que sempre estavam ali presentes na minha prática. E foram anos de estudos, eu passei por vários pensadores, estudando políticas públicas, mesmo as tendências pedagógicas, grandes pensadores, até encontrar Foucault, que foi o grande desafio da minha vida, que eu só consegui, após 25 anos de profissão como docência,
na disciplina de mestrado, assim que eu entrei no mestrado. Para mim, assim, foi uma coisa maravilhosa, né, que transformou todo o meu trabalho e, com certeza, a minha prática como professora. As leituras de Foucault e Freire, fazer essa interconexão entre dois pensadores distintos, né? Às vezes, inclusive, você pensa até numa contradição de ideias e você conseguiu, na sua dissertação, achar um ponto de intersecção entre eles. Fala sobre isso pra gente. Então, o Foucault, ele anuncia essas relações de poderes, essa relação do poder com o saber na sociedade, na escola, né, nas instituições. Isso é fundamental para a gente compreender a realidade que nós estamos vivendo. E foi a partir desse estudo da constituição dessa sociedade, desse sujeito, a partir do estudo de Foucault, que eu consegui compreender a prática do Freire no Brasil. Até então, inclusive hoje, é mal interpretado, mal entendido por grande parte dos próprios educadores, que não conseguem perceber o maior pensador brasileiro que resiste a essas práticas disciplinares, essas práticas de sujeição, de normatização da escola. Ele ousou fazer algo que todo professor revolucionário deveria fazer, né? Que é incentivar a criatividade, dar voz ao aluno, né? Ao diálogo. Assim nós estaríamos realmente pensando numa educação crítica, porque se fala muito, se teoriza muito, se discursa muito sobre uma educação crítica, formação de sujeitos autônomos, né, capazes de transformar essa sociedade tão injusta que a gente vive. Mas, na prática, ainda continuamos nas filas, seguindo normas, seguindo aquilo que nos pedem para fazer, para falar, né? Há um currículo que já foi grade, mas que ainda continua sendo, porque o bom professor é aquele que segue todas as normas da escola, o bom professor é aquele que entrega tudo certinho, é aquele que não foge daquilo que está traçado, né? E o bom aluno também. Aquele aluno que ousa e, além disso, como o Freire fez, fazer uma proposta de uma educação autônoma, democrática, que não silenciava os discursos das pessoas, não silenciava o discurso de quem quer modificar aquilo que está incomodando, às vezes é combatido seriamente. Bom, a gente já deu um pouquinho sobre o referencial teórico seu, né? Vamos então agora falar de cada capítulo para o pessoal entender, a partir de Foucault e Freire, né? Você teve a ideia de pensar educação a partir desses dois autores, já colocou que inquietações que eles trouxeram para você aqui, né? A gente já deixou também claro que a gente infelizmente não está dando conta de realizar uma educação emancipadora, né? Dessas que Paulo Freire propõe, dessa que Foucault, ele não propõe dessa forma como Paulo Freire, mas ele coloca o outro lado, que é o sujeito, né, assujeitado, né? E aí, com essas ideias, você fez o seu primeiro capítulo. Fala dele pra gente, como é que você construiu esse primeiro capítulo, o que tem dentro dele que os professores precisam saber? No primeiro capítulo, eu proponho a problematização da sociedade. Problematizar essa sociedade no sentido de compreender o seu processo histórico de formação. A formação dessa sociedade que nós temos hoje, desse sujeito. E aí utiliza as ideias de Foucault, né? Ele consegue demonstrar claramente o funcionamento dessa sociedade, a construção desse sujeito, sujeitado a essa sociedade, essa teia de poderes, né, da microfísica do poder. Ele apresenta justamente isso, o poder está em cada sujeito que alimenta esse sistema dentro dessa estrutura de uma sociedade do controle, de uma sociedade normativa, de uma sociedade que exclui, inclui, disciplina, né, que considera, que conceitua o sujeito, que ousa sair do padrão daquilo que já está posto como verdadeiro.
E eu trago Paulo Freire para esse capítulo com uma ideia de que é possível fazer uma sociedade diferente. O Paulo Freire traz essa esperança, essa prática revolucionária de dar voz, de não querer que o homem se torne um sujeito, mas que o homem seja um homem, com seus desejos, com as suas vontades de transformar esse mundo e essa sociedade. E para isso, Tatiana, eu parto para o segundo capítulo para entender onde que se aprende isso. Então, o Foucault fala que houve um processo das instituições, no século XVII, onde era uma forma de controle, de controlar o sujeito, de enquadrar ele dentro de um padrão, para ter essa estrutura de poder, ter uma visão, o panóptico explica exatamente essa figura que nós temos da sociedade hoje, talvez bem mais aperfeiçoada, que não é mais uma sociedade disciplinar, que Foucault fala, mas uma sociedade também do controle. Nós somos disciplinados e controlados. Então, o tempo inteiro esse poder está estrategicamente se aperfeiçoando. E a instituição escola, ela tem um papel fundamental na formação desse sujeito, na manutenção dessa sociedade e dessas relações de poder. Então, a gente percebe que a escola continua sendo um campo do discurso, onde se discursa muito e se pratica algo diferenciado, onde há uma contradição gigantesca entre o que se faz e o que se diz, entre o normal e o anormal, entre o disciplinado e o indisciplinado, entre o eficiente e o incompetente, o aprovado e o reprovado. Então, esses dois polos fazem com que, e isso continua sendo alimentado dentro da escola, mesmo no século XXI. Nós percebemos que as escolas ainda cobram dos nossos alunos as posturas normativas. O que é um sujeito de bem? É aquele sujeito obediente, aquele sujeito que está dentro da escola para ouvir aquilo que alguém traz para ele e não para falar. Isso é muito frequente na educação básica. Eu acho assim, como pedagoga que eu sou, os professores que estão na educação básica, eles entram dentro de uma estrutura disciplinar formada que ou os professores se enquadram a isso ou eles não vão ser reconhecidos como bons profissionais. Isso é algo assim gritante, algo que me incomoda muito, porque o professor que ousa sair do currículo e além, muitas vezes ele é taxado mesmo, que ele não está cumprindo o currículo escolar, que a sala dele é uma sala que ele não tem controle de sala, que a sala é uma sala tumultuada, o professor fica mais brincando, porque ele proporciona aos alunos o direito à fala. Então, um bom professor é aquele que tem uma sala silenciosa, onde o professor fala e o aluno escuta. E essa é a escola que o Paulo Freire lutou contra, que é a educação bancária, onde alguém deposita no aluno e ele vai se enchendo de tudo aquilo ali. Infelizmente, Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido. Antes de 1964, ele já estava escrevendo esse livro. E se nós entrarmos numa escola hoje, a gente ainda percebe que o bom aluno é aquele que acumula mais os depósitos, e o bom professor é aquele que é eficiente de conteúdos para oferecer para os seus alunos. E a culpa não é do professor. Nossos professores não estão sendo preparados para essa atualidade. A formação do professor ainda é uma formação conteudista, teórica. E lá na prática, a realidade é outra. Lá na sala de aula, nós percebemos que o professor não está conseguindo lidar com essa nova clientela, com essa nova juventude, com essa nova criança que já chega aí com 6 anos comandando um aparelho telefônico que às vezes o professor não tem esse tempo de estar manipulando. Então, existe essa contradição da escola,
que é uma forma ainda de controle, né? Vamos proibir o celular de entrar na escola, vamos proibir isso, a escola funciona assim, ela tem que ser feita assim. Essa organização, a estrutura da organização da escola faz com que os professores se enquadrem dentro disso. Mesmo porque aquele que leva novas metodologias para dentro da escola, ele é taxado como alguém que não leva a pedagogia a sério, as práticas a sério, porque foge daquilo que já está colocado. Existe um estereótipo. Um estereótipo das práticas pedagógicas, do processo ensino-aprendizagem. Capítulo 3. Então, o capítulo 3 é onde eu mais me aprofundo na relação do poder e o saber. Então, é a minha fundamentação teórica, né? Do que é esse poder, esse saber, como ele se relaciona tanto em Foucault como em Freire. Em Foucault, está aí colocado como uma arqueologia, dentro da própria arqueologia ou da genealogia do Foucault, a gente consegue perceber esse processo que ele vai contando da estrutura do funcionamento do poder relacionado ao saber. Isso, para ele, é o que ele trabalha, é aquilo que todo professor deveria saber, essa relação, porque nós não ficaríamos vítima totalmente disso. Se na formação dos professores nós tivéssemos essa informação, nós entraríamos para as escolas já consciente de que a gente poderia fazer diferente, a gente deveria fazer diferente. Porque eu percebo que um professor que termina de passar um concurso e entra na escola, ele precisa se enquadrar nas normas da escola. Ele tem um período probatório de 3 anos, que todo mundo está vigiando as práticas dele. Então, ele tem que cumprir certinho o currículo, aqueles horários, aquela organização, de acordo com a escola. Nesse período, ele se adapta àquilo. E ele percebe que quanto mais ele faz do jeito que o gestor pede, que o sistema pede, mais eficiente ele se torna. É a prática do Freire que eu trago para exemplificar aquilo que o Foucault escreve. A prática do Freire dentro da escola, dentro das relações de poder, essa relação é entre um opressor e um oprimido. Como que funciona essa relação de poder, né? E o Freire também nos mostra claramente que não é algo estático, opressor e oprimido. O oprimido, a partir do momento que ele muda de posição, ele se torna um opressor. Bom, você está falando aqui sobre essa relação entre opressor e oprimido, e nela cria-se uma resistência, e vai para o seu 4º capítulo. Exatamente, Tatiana. É esse o meu 4º capítulo, e o capítulo mais extenso, né? Porque ele é gostoso de se falar. Eu acho que lá é que a gente consegue perceber a esperança que há na luta, né, de todo educador revolucionário que quer mudança. Porque nenhum professor está satisfeito com o processo como está dentro da escola hoje. Isso incomoda, né? Isso incomoda o professor, o que fazer, como fazer. E o Freire, ele nos demonstra, ele nos apresenta um modelo de uma prática revolucionária, que é o não silenciamento, são as resistências, lutar contra aquilo que tentam fazer de você um sujeito de um sistema já estruturado. Então, Freire nos mostra claramente com seu exemplo que não é assim, que tem como ser diferente. E aí ele nos dá esperança, né? A possibilidade da mudança, a mudança de que nós sonhamos e que ela só vai acontecer quando nós aceitarmos esse desafio de transformar, de resistir, né, de inventar, reinventar a educação, reinventar a sociedade através do sujeito. O sujeito homem com seus desejos e as suas vontades próprias e não sujeitado a tudo isso que é apresentado de forma violenta ao professor, né, aos alunos, à nossa sociedade. Nós também podemos ter o poder para transformar isso que já está colocado aí de forma autoritária, de forma dominante, né? Esse poder dominante que nós temos aí, ele o tempo inteiro ele tem resistência. O sujeito não aceita isso. Eu não aceito isso, por isso que eu estou aqui. Porque eu resisto a isso, assim como vários professores estão dentro das suas escolas fazendo o máximo,
estão dentro dos quadrados das escolas, dos muros, dos portões fechados, resistindo ainda a essa grade curricular, né, tentando fazer da sua forma, mesmo que seja oculto, né, aos documentos, aquilo que está registrado e mandado fazer. Então, essa resistência, ela existe, né, e o Freire nos demonstra isso claramente. Ele demonstra que é possível fazer uma educação sem ser em filas, como o Círculo da Cultura. É possível dar voz, é possível mudar. E se não mudar, mas pelo menos resistir, para não se sujeitar a tudo isso. Resistindo, a gente constrói um caminho próprio. Bom, aproveitando que você está trazendo aí Freire agora, né, nesse exato momento, fala para a gente um pouco da atualidade do pensamento do Freire para a educação hoje, de Foucault. Isso é extremamente complexo, falar de Freire e Foucault no momento atual que nós estamos vivendo. É um momento de uma máxima de autoritarismo, né? Nós estamos presenciando aí o silenciamento de tantos grupos sociais, né? A retirada de direitos. Isso é extremamente visível, Tatiana. Se a gente analisarmos aí o ano passado, nós tivemos aí pessoas com cartazes falando chega de Paulo Freire, né? Há uma ampla divulgação disso. Por que querem calar Paulo Freire? Calar Paulo Freire. Agora nós temos recentemente a retirada do título de patrono brasileiro do Freire, né? Nós percebemos essa vontade política de tirar esse título. Mas não conseguiram, né? Não conseguiram. Mas é o quarto pensador mais estudado no mundo. E por que essa vontade, essa inquietação em relação à ideia dele? O que ele traz que está incomodando o poder vigente? E o Foucault também incomoda. O ano passado nós tivemos aí a interdição da cátedra dele na PUC de São Paulo. Então, esses silenciamentos do Freire e do Foucault, existe uma explicação. Essa tentativa, né? Essa tentativa de silenciar, de mascarar, né, de denegrir esses pensadores, que são pensadores que vêm mostrar para a sociedade, vêm mostrar para a educação que é possível transformar, que é possível mudar e que eles incomodam, né? Não tem como dizer que eles não incomodam. Esse projeto todo que eu desenvolvi, ele não traz um modelo, né, uma proposta de como fazer. Isso pertence a cada sujeito. O que eu proponho aqui é pensar filosoficamente a educação, é problematizar a nossa prática, problematizar a nossa vivência, seja ela na escola, seja ela na faculdade, seja ela na nossa família, né, na praça, em qualquer lugar que nós estivermos vivendo, a gente precisa questionar, problematizar, né, o que a gente não pode seguir o fluxo. Né? Seguir aquilo que todos falam que tem que fazer e que é assim que tem que fazer. Se nós estamos insatisfeitos com essa sociedade, se nós estamos insatisfeitos com esse sujeito que nós estamos formando, com esse sujeito que nós somos, existe hoje uma vontade de se tornar algo mais belo, né? Algo diferente, então algo nos incomoda. Então é isso que nós devemos refletir com esse trabalho, né? Se tem algo nos incomodando, onde eu posso começar a transformar, a mudar? Onde eu estou colocando o poder que eu tenho de atuação, seja ele na escola da educação básica, no ensino superior, seja ele como um político, sou eu que transformo a minha prática, que modifico, assim como o Paulo Freire fez, assim como o Foucault nos anunciou todo esse processo de controle, de normatização, né? Esse diálogo assim, gostoso sobre o poder e o saber, que tem um longo caminho aí pela frente. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto porque a sua dissertação está muito mais profunda, mas eu acho que a gente conseguiu apresentar ideias importantes e que levam aí o público a procurar a sua dissertação intitulada Um Diálogo entre Foucault e Freire sobre Poder e Saber, né? Muito obrigada por sua participação aqui no intervalo de aula, trazer tantos conhecimentos.
para nós hoje sobre Paulo Freire, Foucault, sua experiência, e parabéns por esse trabalho. Que venham outros no doutorado, no pós-doutorado e também na sua prática em sala de aula, que a educação, né, você estava falando aí, que está na educação básica, ela começa com os pequenininhos, né? Eu que agradeço, Tatiana, a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho disso tudo, né, que eu estudei, que é um tudo, que é tão pouco. Eu gostaria de convidar cada professor, cada colega de profissão para buscar conhecer, dialogar com Foucault, dialogar com Freire, né, estudar profundamente o Freire, não ficar reproduzindo esses discursos midiáticos, esses discursos que nós temos dentro da própria escola, né, sobre esse grande pensador. Né? Ele tem uma referência gigantesca, né? Muitas pessoas no mundo inteiro investigam Foucault, utiliza de Foucault, utiliza de Freire, porque no Brasil isso é tão pouco falado, né? É menosprezado, sim, infelizmente. Paulo Freire é um pensador brasileiro que não é reconhecido à altura do que ele fez pelo nosso país, do que ele fez pela educação, né? E não é comunismo. Na verdade, é proposta de libertação, de resistência, de criação de uma educação diferente, porque nós estamos já cheios, né, de reproduzir tudo isso que nos mandam fazer. Nós estamos querendo dar voz, dar vida nova a essa educação. E assim nós podemos transformar essa sociedade que tanto nos incomoda hoje. Obrigada, professora. Obrigada, eu. É isso aí, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui. Contamos com você para enriquecer e aquecer o nosso debate sobre educação durante a semana em nossas redes sociais. Faça contato com a nossa equipe, sugira pautas, dê o feedback sobre nossas edições. Um excelente final de semana para você e até o próximo. Você que está concluindo ou já concluiu o ensino médio, agora é a hora. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Mas o que é isso? É luz, é câmera, é som, é ação. É tudo para você aumentar a sua chance de brilhar profissionalmente. E também o legal dessa história toda é que você pode aprender tudo conectado e de acordo com o seu ritmo, com aulas em plataforma virtual e em estúdios audiovisuais. E ainda diploma autorizado pelo MEC e pelo Conselho Estadual de Educação. Mais informações, www.faculdadearaguaia.edu.br. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos.